Entre os meses de abril e maio, Santa Catarina acompanhou uma situação vivenciada em Concórdia, onde mais de 200 gatos foram retirados dentro de um apartamento. Por isso a gente vai conversar agora aqui nos nossos estúdios com a Juliana Lupato Zucchi, que é diretora de proteção animal do município. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Juliana, a gente acompanhou toda aquela situação através das redes sociais, dos portais de notícia, dos meios de comunicação. Uma situação que chamou a atenção pela gravidade de toda a construção daquilo que vinha acontecendo ali. Eu gostaria que você explicasse para quem está aqui acompanhando como que a situação foi se desenhando, a situação até chegar ali naquela vivenciada entre os meses de abril e maio. Então, nós recebemos a denúncia por volta do mês de setembro, né? E a gente foi fazer essa verificação juntamente com a vigilância sanitária, por se tratar também de questão de zoonose sanitária. A gente teve uma dificuldade bem grande nesse primeiro momento de entrar na casa. A gente foi lá, conversou com ela, fez um termo de ajuste, porque a gente viu que eram muitos e muitos gastos. Nesse primeiro momento, a gente não havia contado ainda, né? E a gente fez um termo de ajuste de conduta com ela, porque os gatos não eram castrados, ela teria que fazer uma limpeza no local, castrar, doar, porque ela é uma pessoa com idade, né, já, e ela não conseguia mais dar conta de todos eles. No mês de novembro, quando a gente entrou lá e contou, a gente se apavorou, foram 424 gatos contados, né, então a gente levou um susto. Aí, a partir daí, ela não permitiu mais que nenhuma equipe entrasse no local, então passou dezembro, janeiro, fevereiro, a gente ia lá, batia, deixava comunicado, ela não atendia telefone, ela simplesmente nos ignorava, ela não atendia. E aí, em abril, a gente sentou com o promotor e foi feito um TAC, né? Onde o município se responsabilizava somente por fazer a castração desses animais. E ela teria que consultar, ela teria que vacinar, vermifugar, então fazer todo aquele primeiro atendimento, né, para esses animais. Ela não fez, ela não cumpriu nenhum animal. Ela, nesse período do TAC, ela não conseguiu cumprir, ela não levou nenhum para atendimento, não castrou nenhum, sabe? E não demonstrava que iria fazer. Aí nós precisamos iniciar a castração, né? Porque o município também tinha prazo para iniciar a castração. Mesmo que ela não tinha cumprido a cláusula dela, a gente vai cumprir a nossa, né? Aí foi o susto. A gente, depois de tanto convencimento, teve um familiar dela que nos ajudou, né? A gente conseguiu convencer ela de entrar para fazer essa triagem para ver qual poderia ir para castrar ou não. Resultado, nenhum foi possível castrar, né? Em 2 dias de trabalho, a gente conseguiu apenas microchipar 119 animais, porque não tinha... ela acabava abrindo uma porta, eles saíam, a gente separava. Ela não teve colaboração conosco, né? Então, o que dificultou. E nesse momento, quantos gatos foram retirados da residência? Nesse primeiro momento, a gente não retirou nenhum, que foi mesmo para ir fazer a triagem para castrar, né? E foi impossível castrar, porque todos estavam doentes, tecnicamente, insalubre também o apartamento, não tinha como eles estar nesse local, nem eles e nem ela, né? Na verdade, ambos não poderiam mais estar nesse convívio, né? Tanto sanitário ou de qualquer outra forma. E aí, a gente foi lá e comunicou ao Ministério Público, olha só, os gatos não tem como castrar, o município não vai conseguir cumprir, e o Ministério Público daí evoluiu para o Judiciário, né, que onde veio a demanda da Justiça pedindo para que a gente executasse em 3 dias. A gente não conseguiu executar em 3 dias, né, porque o município passa por processo administrativo, de licitação, então a gente tem que cumprir todo esse rito, né, e aí a gente traçou o primeiro planejamento, né, de contratar as clínicas, credenciar as clínicas para esse atendimento, então a gente começou a retirada dia 12 de junho, né, numa sexta-feira, e a gente foi disponibilizando 5 clínicas, foi que se cadastraram, e a gente foi fazendo essa retirada gradual. Na quarta-feira, a gente iniciou na sexta, na quarta, em 5 ou 6 dias a gente encerrou a retirada, né. Ao total, quantos? Deu 224 ao total, sendo 14 prenhas, né, e uma expectativa de 80 a 100 gatinhos ali. Nessa situação. E como que foi esse processo quando ocorreu a retirada, né? E vocês fizeram todo esse credenciamento com as clínicas. Isso foi um ponto importante também, né? Porque senão não teria como fazer todo esse trabalho, eu imagino, pela quantidade de animais. Exatamente. Nós tínhamos a boa vontade de 5 clínicas estarem participando, né? Porque se fosse uma, o tempo ia ser muito maior, com certeza, né? Então, a gente teve... as clínicas colaboraram muito com nós, com o município. A gente só tem a agradecer a elas. Elas foram lá,
lá, fizeram essa captura, porque nós também não tínhamos ninguém do município com atribuição, né, para fazer a captura. Então, elas capturaram, elas levaram, trataram, fizeram o primeiro quadro vacinal, né, vermifugaram, antipulga, então eles fizeram o primeiro cuidado. Aí, após isso, eles foram para o abrigo, né, que hoje é onde eles estão, ainda nesse abrigo provisório, passando pelo período de quarentena. Esse final de semana, eles voltam a fazer o segundo ciclo de vacina, né, e a partir do dia 3, 4 de agosto, ali, eles já vão estar aptos a ser doados. Uma questão que me chama a atenção, você falou que no primeiro momento lá, ainda em 2025, quando vocês chegaram no espaço, vocês constataram a presença de pouco mais de 400 animais. Isso. Agora, quando em 2026, vocês fizeram a retirada de aí, pouco mais de 220. Essa diferença de 2025 para 2026, como que pode ser explicado? O que pode se ter acontecido com esses animais que aí acabaram, devem ter vindo a falecer, fugido, ou qual pode ter sido a situação? Tanto no resgate dos gatos, quanto nesse primeiro atendimento veterinário, a gente encontrou gatos mortos lá, né? E é importante também falar que nenhum deles passa de 4 anos de idade, tá? Pelos laudos veterinários, cada um teve um prontuário ali, nenhum dos gatos que foram recolhidos lá passou de 4 anos de idade. E aí também ela deu uma ajudinha, né? Ela abriu algumas janelas, né? Então a gente fazia as fotos diárias lá, depois a gente começou a fazer esse acompanhamento, eram telas cortadas, né? Tá no documento técnico, foi o Instituto Federal que colocou lá, que foram as telas cortadas, que a gente foi um dia antes, a tela estava certinha, no outro dia a tela já estava cortada. Então facilitou a fuga dos gatos também, né? E também a mortalidade. Que é um ponto importante. É um ponto importante. Um cálculo feito assim, bem suposto, é que tenham passado mais de 7 mil animais lá dentro. Assim, um cálculo pelas gatas que ainda não são castradas, né? Pelo período, né? Que é um cálculo técnico, foi que passou mais de 7 mil animais lá dentro, pelo cálculo técnico, né? E a gente está falando de um apartamento de mais ou menos quantos? 200 metros quadrados. 200 metros quadrados, média de... Vamos colocar 200 animais que foram os animais retirados. No espaço, com uma pessoa, com um ser humano, a gente também está falando de questões envolvendo doenças, né? Exatamente. A questão de zoonoses, os gatos que estavam lá, a gente tirou, tinham giardia, rinotracteia, entre outros agravamentos, FIV, FeLV, né? E agora, nesse abrigo, também eles foram todos separadinhos tratados, e cada um que tem a mesma condição está separadinho por baias, assim, sabe? Para não contaminar e tratar realmente, né? Então, além da contaminação entre eles, ali, essa passagem de doença entre ambos, né, para o ser humano também. Então, foi um alerta, porque assim, era um local de área central, e a gente se preocupou muito mais quando esses gatos começaram a emitir fuga, né, porque daí a gente achava na rua, você dizia, tá aqui na rua, a gente viu, né, então a nossa preocupação foi muito maior pela questão, porque a giardia também é uma doença que ela pode estar sendo passada para o ser humano, né, então ela fica no ser humano dá diarreia, vômito, né, e como tinha uma circulação muito grande de pessoas, foi uma questão de zoonose, então de saúde pública. Sair daquele espaço onde vocês, entre aspas, poderiam estar controlando essa situação. Isso, que ali era uma situação mais controlada, né, ali dentro. E agora, nesse momento, você falou, Juliana, que esses animais daqui a algumas semanas vão poder começar a passar por um processo de adoção e tudo mais. Como que está sendo esse processo e qual que é a expectativa por parte do poder público daqui para frente? Então, a gente até se admirou porque eu participei de todos os resgates, né? E assim, a gente não conseguia nem chegar perto deles, tá? Eles pulavam, eles avançavam e nós eram acelvajados, eram gatos assim acelvajados, não tinha como tu passar a mão. O pessoal das clínicas saiu todo mundo arranhado, com lesão, com mordida. Hoje tu vai lá no abrigo, tu consegue passar a mão em todos, tu consegue brincar, eles vêm te encontrar, sabe? Hoje a gente pode dizer que eles estão em um outro ambiente, que eles estão... hoje eles são gatos domesticados, assim, então hoje qualquer pessoa que for ficar com eles, com certeza vai levar um belo animal para casa, um animal carinhoso, né? Tratado, tudo certinho. E a nossa expectativa é que as pessoas que olhem e se solidarizem, né? Porque são 224 para doar. Então, a gente vai fazer uma comoção daqui. A partir do dia 3, a gente vai fazer uma mídia bem forte em cima disso para tentar a adoção deles, né? E um ponto que é também importante aqui a gente falando, claro, tem toda a questão de porquê, do que levou, né, essa moradora a fazer essa situação, mas também é um alerta para toda a população num todo, né? Porque a gente está falando da vida dos animais, da própria vida das pessoas, mas também
também da saúde pública da cidade, né? Exatamente, e a gente tem que ter esse cuidado, e a gente sempre fala que quando alguém vê, que denuncie, para que a gente consiga já mitigar naquele momento e não deixar a chegar onde chegou, né? Nesse caso, como a gente tem vários casos assim, eu vou pegar um, daí de um é 2, 3, 4, e qual que é o perfil hoje, que tô falando no município de Concórdia, que a gente percebe, a pessoa está ficando sozinha, mais idosa, e ela acaba levando os animaizinhos para fazer companhia, né? Então o filho cresceu, o neto saiu de casa, enfim, está sozinha e está levando. Então vai levar, já leva castrado, já leva vacinado. Então, para que se tenha essa consciência, castrou e vacinou, pelo menos tu pode ficar ali tranquilo, entende? E aí também o controle, é uma pessoa idosa de 62 anos. Tu não tem mais aquela habilidade para ficar se abaixando, então tu sabe que teu limite é um animal, tu não pode levar mais que 5. Então vai muito da família também participar desse dia a dia do idoso, né? Porque lá nós estamos nos deparando muito com vários idosos, né, nessa linha, né? Pega 2, 3 e ele não consegue cuidar dele, também não cuida dos animais, às vezes nem é por maldade contra o animal, é porque não tem mais condições físicas de estar se abaixando, juntando e nem às vezes conseguindo fazer alimento para ele mesmo, né? Lembrar que quando você tem a responsabilidade de ter um animal dentro da sua residência, você tem a responsabilidade de cuidar dele, né? Exatamente, tu tem que ter essa consciência. Eu vou pegar 2, mas eu vou dar conta de cuidar 2, porque daí eu tenho que vacinar, se ficar doente eu tenho que levar pro veterinário, né? Porque o gato não sabe sozinho, o cachorro não sabe sozinho, então a gente sempre conversa sobre a guarda responsável, né? Tu pegou, tu vai conseguir cuidar, tu vai conseguir vacinar, tu vai conseguir dar alimento para ele, sabe? Então tem que ter essa consciência. Vai muito além de tu apenas gostar do animal, né? Com certeza. Juliana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, de passagem aqui por Videira. Eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, eu agradeço pelo convite e estamos à disposição. Você está na Rádio Videira.